Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falamos sobre os cantores castrati, homens cantores castrados antes da puberdade para manter a voz aguda. Falei também sobre os contratenores, homens que utilizam a voz de falsete para interpretar as partituras escritas para os castrati. Hoje vamos visitar Veneza e descobrir o que estava acontecendo por lá? Vamos nessa? Em 1636, aconteceu um fato extraordinário em Veneza que iria mudar a história da ópera. O Conselho dos 10, Comitê Executivo e Judicial do Governo da República de Veneza, autorizou a reconstrução do Teatro da Nobre Família Tron. O antigo teatro, onde eram apresentadas comédias, se tornaria a primeira casa pública de ópera, o Teatro San Cassiano. Pela primeira vez na história, o drama per música seria apresentado a um público pagante e passaria a ser acessível a todos, deixando de ser uma exclusividade da nobreza. A iniciativa teria um enorme sucesso e a ópera se tornaria a forma de entretenimento mais querida do público. Em menos de um ano, o Teatro San Cassiano foi reconstruído e inaugurado em 1637 com a ópera L'Andromeda, de Francesco Manelli, com libreto de Benedetto Ferrari. Infelizmente, sua partitura foi perdida, mas sabemos que sua apresentação contou com a presença de 5 castrati vindos diretamente de Roma, uma equipe realmente de luxo. O sucesso da nova apresentação foi tal que em 1678, Veneza já contava com 9 teatros de ópera. O sucesso desse crescimento comercial vinha da compra de camarotes para toda a temporada pelas famílias aristocráticas locais e dos ingressos vendidos pelo público, que consistia dos burgueses locais e estrangeiros vindos de várias partes do mundo. A bilheteria era impulsionada pela temporada carnavalesca, que acontecia entre 26 de dezembro e a Quaresma. Durante este período, a cidade se transformava num imã para turistas e a população local, com cerca de 50 mil habitantes, chegava a dobrar de tamanho, garantindo um público certo. O sucesso dos teatros líricos garantiu a Veneza o título de a cidade da ópera da Europa. A grande importância da bilheteria nesse processo fez com que os empresários prestassem muita atenção no gosto do público e, assim, tentar agradá-lo para ter as casas cheias. Como consequência, o entretenimento passou a ser a atividade principal e o drama a secundária. A vanguarda passou a ser o espetáculo cênico e vocal, o que deu lugar a um novo estilo de composição, o estilo veneziano. Como o público gostava da música e da voz e não gostava dos recitativos, os compositores tiveram que se adaptar. No final do século, a separação entre recitativo e área estava consumada. O recitativo tornou-se mais simples e rápido, sustentado pelo baixo contínuo em um padrão próximo ao da fala, e passou a ser utilizado apenas para conduzir a ação. A área consolidou-se como a espinha dorsal da ópera, um número musical e autônomo, um momento de reflexão da personagem. Ela passou a ser um instrumento para a apresentação do virtuosismo dos cantores. Era escrita com uma linha vocal extremamente elaborada e tornou-se cada vez mais longa e em maior número na composição. O drama ficou a serviço do espetáculo cênico e vocal. Os castrati e as primadonas, ou seja, os principais cantores de uma ópera ou de uma companhia, tornaram-se as primeiras estrelas da ópera. Eram amados e venerados pelo público,
passando a ter uma remuneração que geralmente era muitas vezes maior do que a dos compositores. Os libretos passaram a ser divididos em prólogo e 3 atos, com argumentos mitológicos e históricos, onde heróis e deuses eram interpretados pelos castrati e tinham como contraponto elementos e personagens cômicos. A comédia misturou-se ao drama. Figuras como as amas, feitas para personagens masculinos, e personagens cômicos passaram a caracterizar a ópera veneziana. A sucessão de cenas era enorme, algumas vezes 15 ou mais, no mesmo ato, e os cenários eram muito elaborados. Idílios pastorais, oráculos, sonhos, aparições, encantamentos, naufrágios, cercos e batalhas preenchiam os palcos. Mecanismos engenhosos eram usados para mudanças súbitas e miraculosas e criar efeitos especiais. A maquinaria atingiu um alto grau de desenvolvimento, tornando-se parte indispensável do espetáculo até pouco antes do final do século XVII. Para reduzir o custo das montagens, a orquestra foi reduzida. Os coros e danças praticamente desapareceram das partituras. O público de Veneza testemunhou produções de grandes efeitos cênicos, de caracterização musical direta e leve, com contrastes contínuos de humor e ênfase nos personagens e sentimentos humanos. As melodias eram agradáveis e de estrutura simples, facilmente apreendidas. Cantores e espetáculo substituíram o drama e a música como foco de interesse. Assim modificada, a ópera se tornou a forma de arte mais estimada e mais popular de Veneza. A demanda do público por novas produções foi enorme e o desenvolvimento de convenções fixas, que muitas vezes reduzia as composições a variações sobre o mesmo tema, conferiram à ópera uma permanência e uma tradição não vista até então. Havia sido descoberta uma nova fórmula que gerava lucros enormes e uma indústria em crescimento, beneficiando cantores, empresários, libretistas, músicos, figurinistas e compositores. Muitas das características da ópera veneziana iriam permanecer ativas pelos próximos 200 anos, como, por exemplo, a ênfase na voz e na música, e o drama sendo subserviente à voz e à música. Mas em Veneza se encontrava um compositor que havia modificado a história da ópera e que deixaria novamente a sua marca. Quem seria ele? Acho que você já sabe, mas como sempre, não consigo contar tudo de uma vez. Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber sobre a história da criação do primeiro teatro de ópera pública em Veneza, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, se puder, deixe um comentário para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!